Então, estamos no estudo de Romanos de novo, agora no capítulo 4, que eu botei o título de Abraão, o pai da fé. Até aqui nós estudamos o Evangelho da Salvação no 1, o justo juízo de Deus no 2, a ira de Deus e a justificação pela fé no 3. Agora chegamos no 4, onde Paulo vai demonstrar que na velha aliança o sistema graça e fé sempre foi o modo como Deus justificou, salvou o homem. Então Abraão foi justificado pela fé antes da lei, Davi também, mas depois da lei. Então Romanos vai mostrar isso de uma maneira belíssima, a partir desse capítulo. Vamos ler aqui o versículo 1 a 3. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aliás, essa doutrina da justificação pela fé e a própria fé é um assunto muito latente nos dias de hoje, porque há muita confusão a respeito do que é fé. Quando passa aí na televisão alguma visitação, um santuário, aí eles falam, olha, que a fé desse povo, ou então, mas a fé bíblica verdadeira só pode ter um objeto, um autor e um consumador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Abraão, ele creu em Deus, ele creu na palavra de Deus, ele até viu o dia de Cristo, Jesus falou. Então Abraão creu no próprio Deus e na sua palavra, e crendo, isso lhe foi atribuído ou imputado, diz o versículo, como justiça. Crendo, a justiça de Deus lhe foi colocada, imputada a si, ou colocada na conta dele, Então, todo ser humano só pode ser salvo se a justiça de Deus em Cristo, ou a justiça de Cristo, lhe for depositada ou imputada na sua conta. Então, esse texto é maravilhoso. Então, Abraão, está claro aqui, que ele foi justificado pela fé. Já Tiago fala que Abraão também foi justificado pelas obras, mas Tiago está vendo a justificação sobre outro ângulo, o ângulo de quem tem uma fé que produz obra. Uma fé verdadeira leva a obras. Então, nesse sentido, quando Abraão foi oferecer Isaque, isso provou que ele realmente era um homem de fé, porque a confiança dele em Deus era absurda. Então, Tiago e Paulo não estão em contradição. E ele diz aqui a pergunta, Abraão, nosso pai, segundo a carne, Abraão, nosso pai. Ele está falando do judeu, então ele está dizendo que Abraão foi justificado pela fé e ele não se gloriava, porque só pode se gloriar aquele que recebe graça, porque está escrito que pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque todo ser humano é criado para fazer boas obras, mas essas boas obras não te justificam, não me justificam. Então Abraão não foi justificado por obras da carne, mas ele foi justificado pela fé, e a fé dele produziu obras de fé. A carne, aqui no versículo 1, é tudo aquilo que a gente confia. É tudo aquilo que a gente confia, nosso braço, as nossas capacidades, a nossa nacionalidade. O caso do judeu, o fato dele ter sido o povo escolhido por Deus. Em tudo aquilo que você tenta se apoiar para se justificar é carne, e isso não vai trazer salvação.
Então Abraão não se gloriou porque ele não foi justificado por obras, mas foi justificado pela fé. Abraão não chegou diante de Deus falando assim: eu mereço sua bênção, eu sou um homem bom. Não, ele não fez isso. Ele confiou em Deus, ele confiou totalmente em Deus, ele creu em Deus, na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E desde Gênesis 12 até esse versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis, onde diz que ele creu e isso lhe foi imputado como fé, foi imputado como justiça pela sua fé. Deus fez uma aliança naquele capítulo com Abraão, onde Deus não deixou sombra de dúvida que a promessa dele era certa. Na verdade, a Bíblia diz até que Deus fez um juramento, que a sua promessa ia ser certa e verdadeira e fiel. E Abraão se regozijou por isso, Abraão viu a salvação de Deus ao longe. Abraão abraçou a realidade da justiça de Deus. Abraão ficou feliz porque ele foi imputado, foi colocado na sua conta a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é aquela justiça que mostra que não tem nada que falta para a nossa salvação. Olha aqui o Martin Lloyd Jones escreveu: Abraão creu em Deus. Significa que a Abraão foi dado a entender que o plano divino de justificação não é pelas obras, nem pela lei, nem pela circuncisão, nem por nenhuma dessas coisas, porque até não havia lei e Abraão não tinha sido circuncidado, mas que Deus nos imputa a justiça de seu Filho e nos habilita a ver isso pela fé. Isso nos vem pela instrumentalidade da fé, porém a justiça é a de Jesus Cristo. E foi por isso que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, E aí na sequência Paulo continua, versículo 4: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, Isso fica claro. Se você trabalha numa empresa, e faz uma determinada obra naquela empresa, você tem um salário, Então é devido, segundo a dívida. Agora, quem não trabalha, mas recebe pela graça, não é mais por dívida. Versículo 5 diz: mas aquele que não pratica, ou seja, aquele que não trabalha para ser salvo, que não faz boas obras visando a salvação, que não faz boas obras querendo ganhar alguma coisa de Deus, mas ele crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Percebe a diferença? Perceberam a diferença? Assim também, no versículo 6, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. De novo, a justiça é imputada sem obras, sem a pessoa fazer qualquer coisa para ganhar a salvação, dizendo, versículo 7, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, Deus pode botar pecado, imputar o pecado na sua conta, Se você estiver sem Cristo, se você quiser alcançar a salvação por mérito próprio, ou ele pode colocar a justiça dele, a justiça de Cristo na sua conta. Qual que é melhor? O que você escolheria? Eu escolheria a justiça de Cristo. Eu escolheria a justiça de Cristo. A justificação, então, vem para aquele que crê naquele que justifica o ímpio. Olha, Deus justifica quem não tem nada para oferecer. Certa igreja ensina que quando você batiza, você é cristão, logo você é justificado. Mas isso não é um ensino verdadeiro, porque você só pode batizar quem houve arrependimento genuíno, quem nasceu de novo. E o justificado é aquele que nasceu de novo.
A justificação, ela parte de Deus, pois é Deus que nos declara justos aos olhos dele. É Ele que nos veste da justiça de Cristo. É Ele que possibilitou, que deu a roupa e nos coloca, Ele nos dá a roupa. A única coisa que você tem que fazer é pegar aquela roupa e vestir. Tanto é que lá em outro texto do Novo Testamento vai dizer assim: toma as vestes de Cristo, se revista de Cristo, né? Então Deus quer nos revestir de Cristo. Então a doutrina da justificação, o que é que ela diz? Que Deus nos insere em Cristo e coloca Cristo em nós. Somente por isso a gente se torna justo aos olhos de Deus. E por isso que está escrito que Cristo em nós é a esperança da glória, ou seremos glorificados porque Cristo está em nós e nós nele. Olha que John Wesley escreveu: Jesus, teu manto de justiça, minha beleza é minha gloriosa veste. É minha gloriosa veste. Então, Davi também, ele é aquele homem que sabia como ninguém clamar, pedir socorro a Deus, né? Que vivia pedindo: tem misericórdia de mim, me socorre, Deus, ouve o meu clamor, dos confins da terra eu clamo a ti. Davi, ele diz que é feliz o homem que tem os seus pecados perdoados. Aliás, fiz um vídeo recente onde eu falei sobre a felicidade verdadeira, o índice de felicidade, IFP, índice de felicidade dos perdoados. Quando você é perdoado, você é feliz, né? Porque todos os seus pecados foram pagos na cruz. Ou o que acontece é que por toda a eternidade seus pecados vão ficar fora da vista de Deus. Seu pecado vai ser esquecido, vai ser coberto pelo sangue do Cordeiro. Seu pecado foi atribuído a Cristo, por isso que Cristo Jesus, nosso Senhor, falou naquela cruz, né? Tudo está consumado. Só quem foi salvo pode crer nessa doutrina tremenda e magnífica da justificação pela fé. Nós somos salvos porque Deus nos justifica, né, pela justiça de Jesus Cristo. Só pode se tornar um cristão aquele que olha única e exclusivamente para Jesus. Por isso que eu disse que a fé tem um único objeto, é Jesus. Fora disso não é fé verdadeira, é religião, é qualquer outra coisa. Mas quando você crê, né, naquele que justifica o ímpio, a sua fé que Deus te possibilita, te leva até aquele ponto, você crê em Jesus, no que ele fez na cruz, e isso lhe é atribuído como justiça. E a sua justiça de Cristo lhe é atribuída, é depositada na sua conta. Não é maravilhoso isso? A gente poder descansar o peso da nossa salvação inteiramente sobre o Senhor Jesus, confiar que Ele vai nos conduzir a bom termo, e aí nós entramos num caminho de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele, nos tornando santos como Ele é santo, e aí nós vamos desenvolvendo essa bela salvação de Deus, porque nos tornamos justos. Nós nos tornamos justos, e como diz João, na sua carta de 1 João, aquele que é justo pratica a justiça. Então a prática da justiça vai mostrar que somos justos. Então fique firme na justiça de Cristo, abrace a salvação de Deus, se arrependa dos seus pecados, confie no Senhor de todo o seu coração, não te estribe no seu próprio entendimento, reconheça Ele em todos os seus caminhos, e Ele vai consertar e endireitar os seus caminhos. Porque cada um de nós, diz o profeta, andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas agora chegamos ao nosso bispo e pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. É isso, até que nos ajudou o Senhor. Romanos capítulo 4, a primeira parte. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te envolva no manto de justiça do Senhor Jesus Cristo.